Já é sabido que dentro do sistema existem pessoas com determinadas finalidades, né? Elas têm uma serventia específica. Hoje a gente vai falar um pouco do que se chama borboleta, ou do que pode ser um pouco borboleta, né? O termo borboleta se dá e existe por conta do tipo de função que essas pessoas têm, bem como a respeito do seu aspecto também, né? Assim como borboletas, essas pessoas são muitas vezes captadas pela sua aparência, né? Pela beleza. A função dela no sistema tem a ver diretamente com a capacidade de enfeite que elas têm, né? Tem a ver com a beleza, com a sensualidade, com os atributos físicos, bem como com dons referentes à arte. Geralmente pessoas que lidam com a música, com a arte de uma forma geral. Mas existe uma camada das borboletas que elas são um pouco mais inferiores, digamos assim, né? Esse tipo de pessoa, geralmente, ela tá dentro do sistema sem nem ao menos ter um conhecimento exato do que elas estão fazendo. Essa camada de borboleta a gente encontra muito nas redes sociais, né? Com o avanço do Instagram, essa categoria de controle precisou se estender, porque através do Instagram também tem um controle que é exercido nas pessoas, né? Na sociedade. Então, essas pessoas que trabalham no Instagram e que elas são borboletas, elas geralmente não percebem que elas foram tocadas pelo sistema, né? São pessoas que conseguem uma ascensão, digamos assim, ali dentro um pouco rápida, sem ter um talento, né? O que diferencia essa categoria de borboleta da categoria primordial, onde estão os cantores, os atores, é justamente a falta de talento. A borboleta das redes, ela é uma borboleta vazia mesmo. Ela só tem o invólucro, né? Ela só tem a aparência, a beleza. E até mesmo os números que essas pessoas conseguem, bem como o alcance delas nas redes, se dá por intermédio do sistema. Bem como a gente sabe que a maioria dessas borboletas tem um crescimento financeiro, né, totalmente atrelado à prostituição. Ainda que quem está de fora não entenda e nem veja isso, mas acontece. Isso é outro diferencial, né, da categoria maior de borboletas, porque essas pessoas onde estão essas influencers, esses youtubers, eles não têm basicamente uma função. Eles são mais descartáveis e são mais, assim, usáveis mesmo, e mais para fins sexuais e de enfeite. A função, né, digamos, de trabalho para com o público deles se dá através de influência do que o sistema propõe. No caso, influenciar pessoas a fazer cirurgia plástica, a normalizar a harmonização facial ou determinado tipo de produto, entende? É um trabalho, assim, relativamente mais simples, que exige menos ou nenhum talento, mais uma aparência mesmo. E todo o restante sobre essa pessoa é manipulado pelo sistema. A quantidade de seguidores que eles ganham, a quantidade de patrocínio, até onde vai a carreira dessas pessoas como influencer, que tipo de produto elas atingem, não é pelo esforço delas, entende? É porque elas foram já selecionadas, isso já está pré-estabelecido. Então, essa pessoa aqui encaixa para fazer tal coisa, então vamos colocá-la nesse ponto. Então, assim, o que eu tô querendo mostrar para você é que tudo já tá esquematizado, entende? A gente tem aqui do lado de fora a sensação de que
você lutando muito você consegue alguma coisa, mas não é assim. Você luta muito, se você servir, se você tiver uma utilidade, você consegue. Você pode ser maravilhoso dentro das propostas que a gente aqui precisa, mas se para eles você não for por alguma razão, e se eles simplesmente não quiserem, você não vai atingir lugar algum, porque não vão deixar. Então, é por isso que às vezes você vê uma pessoa que é totalmente vazia, sem menor conteúdo, sem menor graça de porra nenhuma, ela é só uma aparência mesmo, só um corpo, e ela tá bombando ali no Instagram, ela tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores, e você não sabe bem por quê. Se você olhar por um olhar mais atento, você vai ver que é uma pessoa que, até por rumores, a pessoa trabalha com prostituição, mas como é que ela conseguiu se prostituir pro cantor X? Como é que ela conseguiu o envolvimento com o ator tal? Como que isso foi possível? O sistema se encarrega disso, entendeu? Esse é um grupo pequeno das borboletas, onde o sistema já atua. Então, isso também tem a função de mostrar a vocês como que a gente está se estreitando com esse sistema, como ele toca a gente sem que a gente nem ao menos perceba, né? Ele está em todos os lugares, literalmente. E fora isso, né, vamos pro caso mais típico, e é o que mais interessa, que são a categoria de borboleta maior, né? Que são aquelas pessoas escolhidas já há muito tempo por conta dos talentos que elas têm. Às vezes elas fazem sim parte da linhagem, elas têm o sangue, elas têm as capacidades, então ela pela linhagem delas, elas já fazem parte daquilo ali, e elas são captadas por conta dos talentos que já sabem que elas terão, né, o que elas já estão desenvolvendo, às vezes ainda na infância. Outra razão para serem chamadas de borboleta, diferente de outras pessoas que elas têm um envolvimento, mas tem outra denominação, que eu já vou falar disso mais à frente, além da beleza, que eu já falei, né, da ligação com as artes, e da questão também da metamorfose que essas pessoas precisam passar, no caso desse grau mais avançado que eu estou falando, não das influencers, mas os artistas. Uma outra característica que também denomina da pessoa ser uma borboleta está no fato da fragilidade, não da fragilidade física, mas da fragilidade mental, emocional. São pessoas que elas não conseguem, dentro do sistema, elas não conseguem ascender por conta da falta de autocontrole. Mas veja bem, essas pessoas não são malucas, elas não são descontroladas, elas não são incapacitadas. Pelo contrário, elas são pessoas normais, como nós, só que todo aquele absurdo, todo aquele peso, aquela situação difícil, né, e todas as fases de controle mental que a gente passa, essas pessoas não conseguem suportar, bem como as situações bizarras, né, ali dentro. Então, por serem geralmente, eu já falei isso antes, eu acho, por serem geralmente pessoas boas demais, ou que têm um coração muito, muito grande, né, muito mole, assim, por serem muito emotivas, elas não conseguem ver certas disparidades ali, certas bizarrices, e elas acabam, para quem tá de fora, surtando. Não é um surto. São pessoas normais, não tem problema algum com elas, só que elas não aguentam, né? Fazem parte da linhagem, são pessoas talentosíssimas, brilhantes, mas elas têm essa disparidade com o sistema, então elas se enquadram no quesito maluca. E a sociedade em geral compra essa ideia de que são pessoas incapacitadas mentalmente. E é por isso que vocês veem tantos casos de tantas pessoas como essas que são retiradas de circulação. Você sabe o que é pior? É que se você não souber como reagir, né, quanto mais frágil você demonstra ser, mais para baixo você vai ficando. Então, você tem uma linha de testes.
Além das coisas bizarras que você é obrigada a ver, a participar, ainda tem questões sexuais para as quais você tem que servir. Se você está na categoria borboleta, você começa dessa forma. Tem pessoas que só aí elas já descambam. E elas levam uma vida sendo controladas por não só pelo controle mental deles, mas precisando de um acompanhamento terapêutico, psiquiátrico, para poder aguentar a pressão psicológica daquilo. E uma hora elas explodem, não tem como não explodir. E tem pessoas que elas passam esse processo. Elas vão fazer, no campo sexual, elas vão fazer o que elas tiverem que fazer, elas vão servir o que tiverem que servir, e vão se manter firmes e vão seguir adiante, porque elas têm um outro tipo de potencial, né? Então elas passam para outro meio, elas podem acabar tendo outro tipo de função dentro do sistema, e elas param de servir para essa finalidade, entendeu? E tem pessoas que estacionam ali por conta dessa, entre aspas, fraqueza. É o caso dessa querida aí que vocês já sabem bem. Não é uma pessoa fraca, não é uma pessoa com problema psiquiátrico, é uma pessoa sofrida. Não aceita, né? Então acaba tendo a vida destruída dessa forma. E muitas das vezes entra o questionamento, né? Por que a pessoa não expõe absolutamente tudo o que acontece? Por que ela não denuncia? Por que ela não fala abertamente sobre todos os esquemas? É muito simples. Não é nem o medo de morrer, né? Até porque a pessoa sabe que ela, no momento em que ela começou a surtar e a demonstrar fraqueza, ela pode morrer a qualquer momento, ela já sabe disso. A razão principal da pessoa não falar é porque você tem família, né? Você tem filhos, principalmente. Tem pessoas que você gosta. Então elas não vão botar em risco a vida dessas pessoas, uma vez que não existe forma de fugir, entendeu? Você vai ser encontrado sempre, não tem muito o que você fazer. Sabendo disso, será que haveria uma forma de desmantelar esse sistema? Sim, haveria. É realmente você indo morar no meio do mato. Você abrindo mão de tudo que existe de conforto, de avanço tecnológico, incluindo avanço tecnológico na saúde. Se você entender isso, dá para você entender também por que existiu sempre uma necessidade muito grande de evangelizar indígenas. Entendeu? Porque é uma vida dentro da floresta, uma vida fora da nossa civilização, ela é uma vida fora do sistema. É a única forma de você sair dali. Tirando isso, não tem como você desmantelar, porque você vai acabar consumindo tudo que vem deles, né? Tudo que a gente consome, tudo que a gente usa, tudo que a gente faz, tudo. Medicina, os remédios, as religiões, as artes, o entretenimento, a moda, tudo, ele tá em tudo, absolutamente. Então existem duas formas de você viver ou conviver, ou lidar com isso. Uma é você fugindo, literalmente. Eu, particularmente, não acho válido, de verdade. E outra é você sabendo lidar. Você entendendo, compreendendo os mecanismos e você aceitando, sabendo lidar. Eu acho que isso, inclusive, é o que resta, né? Você não tem como reagir a isso, gente. E a gente não pode esquecer que o bem e o mal, eles são intrínsecos. Então eu sei que tem situações que elas parecem horrorosas, que elas são erradas, né? Mas não é só isso. Não é só dessa forma. Você, afinal de contas, você tem um sistema de saúde hoje em dia. Você tem uma série de medicamentos. Você tem avanços na ciência. Você tem avanço tecnológico que te permite... você está assistindo esse vídeo agora. Você está falando com uma pessoa do outro lado do mundo. Então tem muitas coisas que são boas e tem muitas coisas que são ruins. Eu acho que a gente tem que pensar no meio de entender e conviver da melhor forma e se fortalecer para não se afundar
nas manhas desse sistema, porque eles dão essa brecha, né, para que, aliás, acho que como nunca na história da humanidade eles estão dando essa brecha para que a gente explique e abra isso para as pessoas, para que elas se moldem e tenham a capacidade de entender e se adequar ao novo, né? Entender os mecanismos, como isso funciona e tirar o melhor daquilo para si. Então, acho que a finalidade desse tipo de conteúdo, né, de entendimento, é um tipo de introdução para que você tenha uma forma de escolha depois, entende? Enfim, é por aí. Em outro momento eu volto para falar sobre as outras categorias, quais os outros tipos de pessoas inseridas nesse meio, e a gente vai falando sobre esse assunto mais pra frente. Por hoje é só, um beijo grande, até!